as negociações pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia avançaram nesta semana, mas por enquanto não há um consenso ainda que garanta o anúncio da conclusão das tratativas já na semana que vem, como era a expectativa do Palácio do Planalto. O presidente Lula discutiu o assunto hoje com o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. Os detalhes na reportagem de Marina Demore. O foco da reunião foi a negociação pelo acordo de livre comércio com o bloco europeu. Essa é a primeira viagem internacional que Yamandu Orsi fez depois de ganhar a presidência do Uruguai na semana passada. Ele só assume o cargo em março. Somos optimistas. Como Mercosur y como región somos optimistas en la posibilidad de seguir estrechando lazos con otras regiones y fundamentalmente con Europa. Nos últimos anos, o Brasil e o Uruguai, sob o governo de centro-direita de Lacalle Pou, têm travado uma batalha interna no Mercosul. Os uruguaios tentam fechar um acordo bilateral com a China. A diplomacia brasileira afirma, entretanto, que essa negociação fere uma das premissas do bloco e que os vizinhos só podem negociar em conjunto. A reunião desta sexta-feira ocorre no momento em que diplomatas do Mercosul discutem com articuladores europeus os entraves que ainda restam ao acordo de livre comércio entre os dois blocos. O Planalto quer anunciar o fim da negociação na semana que vem, durante a cúpula do Mercosul. Mas não houve consenso até aqui. A decisão vai depender de uma conversa direta entre os chefes de Estado. Se de fato sair do papel, o acordo será um dos maiores tratados de cooperação econômica do mundo, reunindo 750 milhões de pessoas e cerca de 20% de toda a economia mundial. O principal entrave até aqui tem sido a resistência da França. O Palácio do Eliseu sofre pressão dos agricultores do país que não têm a escala necessária para competir com a produção do Mercosul. Já o Brasil, por outro lado, quer garantir a preferência das empresas nacionais em licitações públicas, o que tiraria do páreo as companhias europeias. Professora, havia uma expectativa muito grande nessa semana de ser anunciado, enfim, pelo menos avançar nessas negociações. O que tem impulsionando esse fechamento do acordo neste final de 2024, esse acordo que ficou parado um tempão, depois voltou, depois parou de novo, mas a senhora vê algo sendo um novo impulso, facilitando o fechamento deste acordo na semana que vem no Uruguai? Eu acho que está um momento, né, no mundo, um momento também político, que interessa a ambas as partes que o acordo avance, né? Para a União Europeia também, a questão da eleição do Trump, né, é um problema para eles também, né? Que a União Europeia também, né, de alguma forma, apoia, né, o sistema multilateral, apoia a ideia de um sistema multipolar, e o Trump tem uma política isolacionista, né? Ele não está muito preocupado como suas ações vão repercutir no resto do mundo, né? Para os países do Mercosul também, né, que vivem um pouco essa tensão entre os Estados Unidos e, no caso, a China, né, um acordo Mercosul-União Europeia também dá uma mensagem importante, né, de um reforço do que, por exemplo, a diplomacia brasileira gosta muito de falar, de uma posição mais neutra, né? A gente não sabe até que ponto, mas é a ideia de que existem outros atores importantes, obviamente, no sistema internacional, e que podem, então, também se projetar. Só para lembrar, por exemplo, o Trump barrou, né, já, né, no âmbito da OMC, a questão de um mecanismo que existe de solução de controvérsia. O Brasil, junto com a União Europeia, propuseram uma coisa temporária. Então, eu acho que existe um momento político que importa. Depois também, os europeus, assim também como os americanos, têm a preocupação da presença da China na região, né? E essa região aqui é uma região importante. À medida que o mundo fica mais protecionista, como Trump certamente vai ficar, também os europeus querem garantir o seu espaço aqui na região, né? Então, seria mais um fator. Tem a questão dos minerais críticos, né, que a região é importante, tem o problema da transição energética, então são temas que são comuns, né,
tanto aos países do Mercosul, principalmente com a liderança do Brasil, e da União Europeia. Então, acho que há essa conjuntura, vamos dizer assim, política que ajuda um pouco a uma decisão mais política, né? Existem entraves, que a gente sabe. Bom, ô Daniel, você acompanhou aí essas reuniões ao longo da semana, né? A delegação da União Europeia com as delegações do Mercosul, essas reuniões acabaram hoje. E qual é o estágio mais atualizado dessas negociações no âmbito técnico dos diplomatas da União Europeia e do Mercosul? Vamos lá, Caio. Na terça-feira, quando começou essa rodada muito importante de negociações Mercosul-União Europeia, aqui em Brasília, com a presença dos negociadores-chefes de cada país do Mercosul e da União Europeia, o estado era mais ou menos o seguinte das coisas. Havia ali cerca de 5, 6 pontos em aberto ainda, importantes, principalmente na área ambiental, exigências feitas pela União Europeia ao Mercosul, que o Mercosul não aceita, e algumas exigências feitas em matéria de política industrial pelo Mercosul à União Europeia, que a União Europeia tem dificuldade em atender. Essas reuniões duraram até ontem à noite, hoje até meio-dia mais ou menos, até a hora do almoço, houve uma finalização ali com um grupo mais reduzido ali, só dos negociadores-chefes mesmo. E o que me foi relatado foi o seguinte: se havia 5, 6 pontos na terça-feira, hoje existem 2. Para falar a verdade, até a pessoa me disse assim, falou, olha, tem um ponto que é importante e tem outro que a gente acha que é superável. Então a pessoa falou, tem 1,5 ponto, na verdade, em aberto. Agora, do ponto de vista técnico, as negociações estão esgotadas. Esse 1,5 ponto em aberto que restou, o relato que me foi feito é que só agora o nível político pode decidir. O que significa o nível político? Até meados da semana que vem, os próprios presidentes de cada país do Mercosul e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, serem consultados para decidir se topam ou não, vai ter que ser tomada uma decisão de risco ali, que os negociadores técnicos já não conseguem tomar, e aí cada um dizendo sim, eu topo, dá para, no fim da semana que vem, anunciar esse acordo em Montevidéu, na cúpula do Mercosul. Ô Lorival, dá para dizer uma tendência do nível político em topar, fechar esse acordo este ano? Na Europa? Na Europa e no Mercosul? Sim. Aqui na Europa, sim, né? Eu acho que existe um desejo do bloco de mostrar que é um parceiro que tem credibilidade, né? Confiável, nesse contexto em que Estados Unidos mudam, né? Que Trump assume a Casa Branca, em que vai haver uma guerra tarifária com a China. E, por outro lado, aqui no Mercosul, o presidente Lula aparentemente, né, se colocou esse objetivo, né, aparentemente não, ele declarou esse objetivo. E o Yamandu Orsi, por exemplo, que esteve hoje com ele, sendo centro-esquerda, mas sendo Uruguai a favor do livre comércio, todas as correntes políticas no Uruguai são a favor do livre comércio. O Paraguai também, acredito que tem muito a ganhar com isso. E a Argentina, bem, Javier Milei é uma figura um pouco diferente, assim, mas também se declara a favor do livre comércio, né? Até mais do que, considera até que o Mercosul é um empecilho ao livre comércio, mas certamente é favorável a um acordo com a União Europeia. Então, tirando a França e a Polônia, realmente, que são os que impõem uma resistência, são 2 países importantes, grandes produtores agrícolas, mas não têm condições neste momento de refrear essa onda. Agora, lá na frente terão, né? Quando tiver que ser ratificado pelos parlamentos, aí a França e a Polônia não vão ratificar e provavelmente o acordo não entrará em vigor. Professora, de certo modo, tem as facilidades nessa reta final e tem as dificuldades nessa reta final que tanto o Daniel, a senhora também e o Lorival colocaram. Vamos supor, saindo o acordo, há setores que ganham, imagino aqui o agronegócio brasileiro, há setores que podem perder, imagino a indústria brasileira. Dá para mapear, assim, com uma precisão, o acordo para o Brasil, quais setores que ganham, quais setores que perdem, quais setores que podem, onde que vai melhorar, onde que vai piorar?
Tá? Só lembrar um ponto, tá? É possível, né, se os assim desejar, de você dividir o acordo, tá? Porque o acordo na parte de comércio depende mais só da Comissão Europeia, né? Então, a França não teria capacidade de bloquear, tá? Agora, o acordo como um todo, não. Ele tem que ser ratificado por todos os parlamentos, aquilo tudo. No caso do Brasil, já se fez vários mapeamentos. Óbvio que o setor agropecuário ganha, tá? Mas também não há nenhum ganho extraordinário, né? O acordo, no fundo, é cheio de cotas, né? Os europeus não liberalizaram o mercado para os produtos agrícolas do Mercosul, né? A carne, por exemplo, está tudo sujeito a cota, né? Então, esse pavor que os agricultores europeus têm, né? As cotas não vão com cotas, com tarifa, enfim, não é uma liberalização do mercado agrícola, tá? Em relação aos setores industriais, né, o acordo tem cronogramas, como a gente fala, de redução de tarifa bem cumpridos, tá? São 15 anos. Alguns setores vão ser mais próximos do livre comércio, outros vão demorar um pouco mais. E também não se liberalizou tudo. Como na agricultura também não houve plena liberalização, na indústria também isso é permitido, tá? Você é obrigado só a liberalizar até 85%. Então, os setores mais sensíveis, de uma forma ou de outra, têm mais tempo, vamos dizer assim, para se adaptar. É muito difícil a gente, a priori, afirmar, porque a economia é muito dinâmica, né? O acordo é uma fotografia, né? A gente faz muito modelo para testar isso, mas é uma fotografia. Agora, o que vai acontecendo, o câmbio varia, crescimento, protecionismo de um lado, de outro, o que pode acontecer no mundo, né? A gente não tem certeza. O que a gente pode dizer é que o acordo, no primeiro momento, né, para a indústria brasileira também, inclusive, ela tem o apoio da indústria, né? Seria positivo no sentido de ter acesso a insumos mais baratos, a bens de capital e com essa margem de, vamos dizer, de adaptação, né, que você permite, tanto para o setor agrícola europeu como para o setor industrial brasileiro. Agora, Daniel, agora parece que politicamente o governo Lula abraçou a ideia, né? No começo era meio reticente, mas agora abraça a ideia para apresentar como o governo e o presidente que selou esse acordo, né? Na minha leitura política, pelo menos é essa. Eu vejo duas evoluções no governo Lula 3 agora em relação aos governos Lula 1 e 2 ali nos anos 2000. Primeiro é a reação de quem, em tese, sairia perdendo nesse acordo, que é a indústria nacional. Eu vejo uma evolução nisso, uma mudança de mentalidade ao longo dos anos. A indústria nacional começou a perceber que estar longe das cadeias globais de produção e mal inserida, com acesso dificultado a insumos baratos, também é uma dificuldade. É claro que a concorrência com produtos acabados vindos da Europa e tarifa zero, tarifa reduzida, é um desafio, mas também é um desafio ficar encerrado, fechado num mundo em que você não tem acesso barato a insumos, a fornecedores, a peças, a matérias-primas. Então, me parece que mudou um pouco a abordagem de quem mais resistia ao acordo, que é a indústria, e isso se reflete na pressão que se faz ao governo. E, por outro lado, o Mercosul carece de algum feito novo, algum dinamismo. O Mercosul não tem uma bandeira, não tem um projeto significativo, alguma coisa estruturante para apresentar. E aí é óbvio que um acordo dessa dimensão, Mercosul-União Europeia, é capaz de revitalizar minimamente o bloco, que se deixou cair muito em vários governos no discurso, no cupulismo, essa coisa de se reunir muito, anunciar, falar demais e executar pouco. Então, essa mudança é muito importante para o próprio Mercosul.